Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez a mais um podcast Estúdio CUT. Mais uma vez a gente tem aqui a presença do presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui, pela disposição de conversar não só com a gente, mas com todo mundo aí que nos assiste. Eu que agradeço, uma grande honra, um grande prazer estar aqui de volta no podcast da CUT. A gente, na edição passada, a gente falou sobre o modelo sindical, as novas relações de trabalho, enfim, a importância da atualização, né, do modelo sindical para proteger os trabalhadores. A gente falou sobre tudo isso, deu excelentes dicas. Então, se você não acompanhou, se você não viu, vai lá na nossa playlist aqui no YouTube para você rever ou rever, né, essa edição. Foi um bate-papo muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre negociação coletiva, acordo coletivo, que são os maiores e melhores instrumentos para a proteção dos trabalhadores, né, Sérgio? Que introdução a gente pode dar ao tema? A gente tem hoje, como você dizia na edição passada, 50% da classe trabalhadora, da massa de trabalhadores, não é CLT, enfim, não participa de acordos e convenções coletivas. Talvez tenha muita gente que nem saiba o que é isso, né? Como é que a gente pode desenhar isso para quem não sabe ainda? Todo mundo reconhece que a negociação coletiva ele é o caminho mais ágil, né, para dar solução para os problemas que aparecem no mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho ele é isso, ele é cheio de conflitos, ele passa por inovações de maneira permanente e cada vez de forma mais rápida, né? Então, um exemplo é o surgimento dos trabalhadores em aplicativo, por exemplo. Já tem mais de 10 anos, quase 15 anos, né, que isso é uma realidade no Brasil. Mas até agora não tem regulação nenhuma, né? Nós falamos no programa passado. Hoje, o trabalhador que trabalha com uma moto entregando comida, entregando mercadoria, ou que carrega passageiros, né, no caso do Uber, né, não tem proteção social nenhuma, né? Precisaria ter. Então, se a gente tivesse, através da negociação coletiva, falar, olha, esse trabalho vai ser uma realidade, vamos ver como a gente organiza, como é que a gente regulamenta o trabalho, o que pode, o que não pode, estabelecer limite de jornada e tal, né? Então, a gente não estaria, né, hoje vivendo esse problema, né? Então, já passaram 10, 15 anos, não tem regulação nenhuma, porque fica aguardando a lei, né? A lei não consegue, sabe, responder às coisas com a velocidade que precisa. Por isso que todo mundo fala, tanto o trabalhador quanto o empresário, que a nossa legislação ela é muito atrasada em relação à realidade. Então, o que poderia fazer essa atualização? No momento em que surge uma inovação, como é que você regula ela de forma rápida? É através da negociação coletiva. Sim. O problema é que para ter negociação coletiva, você tem que ter sindicato forte, né? Você tem que ter entidades fortes, representativa, e também do lado empresarial, né? Entidade forte, representativa, disposta a fazer a negociação coletiva, né? Agora, infelizmente, a negociação coletiva ela é pouco praticada no Brasil. Primeiro, pelo motivo que você falou, tem 50% daqueles que trabalham no Brasil que não são seletistas, que não são concursado público, portanto, estão fora do modelo sindical nosso, né? Então, não vive a negociação coletiva, né? E mesmo aqueles que têm, né, pega os concursados públicos, né? Tem um nível de negociação no espaço federal, né? Tem negociação, inclusive esse ano teve greve, negociação coletiva e tal. Mas você desce para os estados, são raros os estados em que o servidor estadual tem oportunidade de negociar, porque o governador é autoritário, ele vai, não recebe, não abre mesa de negociação. Aliás, as greves que acontecem na maioria dos estados é para abrir negociação, né? E às vezes dura mais de mês e os trabalhadores voltam sem ter a negociação, né? Faz a greve para ter o direito de negociar, né? Agora, nos municípios é pior ainda, né? Nos municípios é selvagem a relação, né? São 5.500 municípios, são raros que têm negociação coletiva, né? Então, o setor público, que é gigantesco no Brasil, também não vive a negociação. Na área da indústria, é onde se pratica um pouco melhor, né? Mas negociações são muito, muito localizadas, às vezes, no âmbito da empresa. O único modelo que a gente tem, né, que a gente pode ter orgulho, e que é um exemplo, é o modelo de negociação dos bancários, né? Que eles têm uma mesa nacional, né, em que envolve todos os bancos, tem um comando nacional, e que eles fazem um acordo que estabelece os direitos da categoria por 2 anos. Então, esse é um modelo fantástico que tem muito a ensinar a todo mundo. Sim, o modelo dos bancários, a negociação, inclusive a gente teve aí a negociação esse ano 2024, ela é baseada em algumas, vamos dizer assim, algumas referências de luta, que é manter os direitos já conquistados e conquistar mais direitos ainda para além do que diz a legislação. Por isso, né, que é realmente uma referência
para outras categorias, enfim, é sempre exitosa. E as negociações, vale a gente dizer que assim, elas são ferrenhas, né, Sérgio? Nesse último ano, por exemplo, teve negociação que durou mais de 24 horas. Né? Quer dizer, o movimento sindical vai lá para realmente defender o trabalhador, para realmente conquistar mais direitos, né? Então, a negociação coletiva, ela não só preserva os direitos, quanto amplia direitos. Né? Então, você pega as categorias, né, que tem tradição da negociação coletiva, quando você compara os direitos deles com categoria que não tem negociação coletiva, não tem o que comparar. Não é? Eles têm benefício, eles ampliam aquilo que está na legislação. Né? Então, por isso que a gente precisa estimular a negociação. E, por outro lado, o empresariado precisa botar a mão na cabeça e perceber que é melhor que você faça a negociação do que você ser autuado pela justiça, do que você pagar multa, de não sei o que. Sim. É só o empresário brasileiro que tem essa cabeça. Né? Se você sair, não é na Europa, não, que é mais avançado, é na América Latina. A negociação coletiva ela é praticada. Né? O sindicato está presente no interior das empresas, porque na maioria dos países o sindicato é por empresa, diferente do que é aqui. E a negociação coletiva é praticada, né? E é um sucesso. Agora, o que nós estamos pensando aqui no Brasil para promover a negociação coletiva? Primeiro, não adianta a gente querer, sabe, transformar água em vinho da noite para o dia, né? Nós precisamos criar uma cultura de negociação coletiva. Então, uma das reformas que nós estamos propondo no modelo sindical é ter uma Câmara que estimule a formação de mesas de negociação no Brasil. Então, por exemplo, um dos papéis dessa Câmara é convencer o prefeito da importância da negociação coletiva, preparar os dirigentes da prefeitura, por exemplo, para praticar a negociação coletiva. Também os servidores, não é? Estimular a criação de mesas de negociação que são mais abrangentes. Então, por exemplo, a gente fazer uma convenção coletiva do setor da carne, por exemplo, e uniformizar os direitos no país inteiro nesse setor. Interessa para nós, interessa para os empregadores, né? A gente pode fazer também um acordo do setor automobilístico no Brasil inteiro, estabelecendo direitos e tal. Então, essa Câmara provocaria esse tipo de discussão, chamaria as partes para poder construir um acordo coletivo. Então, é isso que falta para a gente estimular a negociação coletiva. Nós precisamos, né, de um espaço que pense e trabalhe permanentemente para promover a negociação, que é o melhor caminho. Certo. E isso passa, inclusive, pela conscientização do próprio trabalhador. A gente disse um pouco já nessa edição do podcast, no passado também, né, na edição passada, que é importante que o trabalhador tenha consciência do que ele precisa em termos de proteção. Né? Como a gente citou o caso do Uber e tudo, as pessoas têm que entender que elas precisam da proteção social, enfim, e precisam de um sindicato para representá-las. É um caminho também para que a negociação coletiva, o acordo coletivo, ele se concretize, não é, Sérgio? Exatamente, como eu falei no começo, a negociação só é possível entre iguais, né? Quando um lado pode, o outro lado pode também. Se o outro lado pode tudo, né? O nosso lado não pode nada, ele impõe a vontade dele, né? Para que você vai negociar, né? Por isso que o sindicato tem que ser forte. Para o sindicato ser forte, as pessoas têm que participar do sindicato, né? Então, o trabalhador ele tem que ter consciência que ele precisa ser sócio do sindicato. Não é pagar a contribuição negocial, como volta e meia a imprensa fala. Nós da CUT não temos o menor interesse em contribuição negocial. O que nós queremos é que o trabalhador tenha consciência que ele vive numa sociedade de classes com interesses que não são conciliáveis e que ele precisa fortalecer a organização dele para defender os seus direitos, né? Então pode ver, qualquer empresa, pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, não abre mão de ter seu sindicato. Sim. Né? Então pega na indústria, você vê, está todo mundo dentro da Fiesp, não é? Então ele não abre mão de ter, e vai lá, paga, briga e tal. E o trabalhador não pode entrar nessa de que o sindicato não luta. Não tem sindicato fraco, tem sindicato em que as pessoas não participam. Se o trabalhador se filiar e participar da vida do sindicato, exigir que a diretoria lute, que a diretoria faça convenção coletiva, que faça campanha salarial, que traga conquista, a diretoria vai trazer. Sim. Não é? Então, o trabalhador é muito importante, ele é a peça mais importante do movimento sindical. E para o trabalhador, vale aqui a reflexão que, assim, a mudança começa na gente mesmo. Sim, exatamente. A gente muda a nossa consciência, a gente conversa. Eu sou um trabalhador, aqui eu vou conversar com o Sérgio, que é um trabalhador também, para conscientizar de que a gente precisa se unir. E aí eu vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo, por exemplo, se você mora num condomínio, num prédio, você tem lá o seu apartamento, você sozinho não vai conseguir resolver os problemas do teu condomínio, não é? O que você faz? Você não vai se unir a outros condôminos para cobrar do síndico
síndico mudanças, assim é no mercado de trabalho, no mundo do trabalho também, né, Sérgio? Exatamente. E saber que do outro lado tem gente querendo precarizar cada vez mais, querendo reduzir o salário cada vez mais, querendo retirar direitos cada vez mais, né? E isso vai levar aonde, né? Isso vai levar, né, ao flagelo, vai levar à desesperança, vai levar... Né? Então, a gente não pode permitir isso, né? Então, como a gente diz, né, direito tem que ser mantido e ampliado. Agora, sim, só amplia através da luta, da negociação coletiva e da mobilização. Muito bem. A gente quer saber também a sua opinião sobre isso. Deixa aí nos comentários. Você pode interagir com a gente aqui no podcast Estúdio CUT. Eu estou aqui com o Sérgio Nobre, que é presidente nacional da CUT. Como é que a gente encerra esse assunto? Tem mais algo que a gente tem aqui dizer para as pessoas a respeito de negociação coletiva, de acordo coletivo? Aliás, acordo coletivo, negociação coletiva, a gente já fez aqui até no próprio portal da CUT uma série de matérias explicando as diferenças entre um e outro, mas rapidamente aqui, uma convenção coletiva de trabalho, ela é por categoria, né? Por exemplo, você pegar os bancários... Envolve um conjunto de empresas. Envolve um conjunto de empresas e a partir dessa convenção coletiva de trabalho vem os acordos coletivos para cada empresa. E assim, por exemplo, no caso dos bancários, cada banco vai debater, vai discutir, negociar suas pautas específicas, né, Sérgio? Exatamente. Então, a convenção coletiva é quando pega todo o conjunto da categoria e o acordo coletivo é quando é o sindicato e uma única empresa que faz o acordo. Agora, para virar realidade, tem que ter pressão, tem que ter mobilização, o trabalhador tem que ser sócio do sindicato, tem que ter consciência política, né? Então, isso é fundamental. Muito bem. Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, mais uma vez, obrigado aqui. A gente vai se falar numa próxima edição, de novo. Bacana, eu que agradeço, sempre uma grande honra e uma alegria estar aqui. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui no nosso podcast Estúdio CUT. Até a próxima.